neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador. Do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Com meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, oh, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa, e ao pecador traz salvação. Oh, meu Senhor, desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir daquele lar, daquela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Dizem, saiu da vida para entrar na história. Mas mesmo a vida de Cristo não é operante, não opera coisa alguma na vida de ninguém, quando conhecida apenas como história. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado por muitos também. O mundo não vê no amor sua luz,
não ouve nem crê na história da cruz. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos. Seu nome é Jesus. Não se pode viver apenas da história. Vamos lembrar aqui o significado de história. História é narração metódica dos fatos ocorridos na vida dos povos, em particular, e vida da humanidade em geral. Por exemplo, a história do Brasil, a história universal. Agora, nós podemos ir adiante um pouquinho. Cada indivíduo tem a sua história, que são os fatos ocorridos em sua vida. Eu me lembro, quando rapazote ainda, eu vi a manchete no jornal a respeito do nosso saudoso presidente da República, Getúlio Vargas. Saiu da vida para entrar na história. Muito bem, bons acontecimentos ou maus acontecimentos formam a história. Desde que estejam no passado, isto é a história. Você está fazendo hoje
a sua história. Dizem, a história daquela mulher marcou o seu caráter para toda a sua vida. A história estimula, a história anima, a história fundamenta, mas ela diverte também. Ela diverte porque ela mostra também onde fracassaram, não somente onde tiveram êxito, mas também onde fracassaram. Então ela dá conhecimento que podem perfeitamente contribuir com o presente, com você que está fazendo a sua história. Mas notemos o seguinte, isso é fundamental. Não se pode viver apenas da história. Embora ela estimule, embora ela anime, ela diverte, ela dá conhecimento. E mesmo quando você olha para o passado e que vê na sua própria história momentos difíceis e que Deus te ajudou e você venceu, então você tem ânimo para outras barreiras, para outras lutas. Está muito bem. Mas você tem que guardar isto, velho provérbio popular. Águas passadas não tocam moinho. O profeta desta era diz, experiências de ontem. Muitos de nós vivemos da experiência de ontem. Ele recomenda, não devemos fazer isto. É a experiência de hoje. A história serve para uma boa consciência, às vezes, mas não serve para o momento. Porque Deus não julgou Israel pelo o que ele fez no passado, pela sua experiência do passado. Mas ele julgou sempre pela experiência do presente. A boa história do rei Ezequias foi um fracasso para ele. Porque ele alegou a sua história, os seus feitos diante de Deus, e com aquilo obteve mais 15 anos de vida, para então pecar e se perverter. Agora, deixemos a história natural e pensemos na história espiritual, religiosa. Muitos querem viver sob a experiência dos reformadores. Nós sempre citamos de Lutero para cá, porque até Columba era negra, a semente original estava sendo semeada. A história da igreja registra isto. Então Lutero já surge como um dos reformadores. Ele não podia trazer tudo de uma vez. É como o broto de uma lavoura. Ninguém espera o fruto daquilo. Colher a espiga de milho quando aquilo está brotando ainda, o que foi plantado. A sã doutrina nos confirma a história que não falha. Foi semeada até na era de Tiatira, a era negra. Depois, então, aquela semente que caiu começou a brotar. Então, Lutero não tinha tudo. Mas o que acontece? Muitos querem viver hoje simplesmente com a doutrina, sob a experiência de Lutero. O mesmo acontecendo com Wesley. E assim por diante até os pentecostais com os dons espirituais. Mas o que tem resultado isto? Um evangelho inoperante. Porque que tal se você planta a lavoura e chega lá hoje e está bem, brotou. Depois você vai ver, está crescendo, há sol, há chuva. Tudo contribuindo, um solo fértil. Mas se aquilo ficar verdinho toda a vida?
aquele sistema ficar verdinho toda a vida, você nunca colherá. Então todo sistema tem que secar, ser queimado. Tudo isso tem ficado no passado. Agora é tempo de colheita. Não descanse na história. Não descanse numa doutrina dos reformadores, mas venha para aquilo que está operando agora. Porque aquela mensagem foi operante no seu dia, mas hoje não passa de história religiosa. Dizem, saiu da vida para entrar na história. Mas mesmo a vida de Cristo não é operante. Não opera coisa alguma. Os frutos do Evangelho na vida de ninguém, quando conhecida apenas como história. O nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo deve ser uma experiência do momento, em sua vida particular. A experiência de hoje, não a do santo apóstolo Pedro, do santo apóstolo São Paulo, da Santa Maria, e aqueles do passado que saíram da vida para entrar na história. Sim, o que é que faz o verdadeiro cristão? É a experiência do momento, de hoje, com a vida de Cristo. É o que faz o verdadeiro cristão do momento, da hora. Ninguém quer ter o pudor do passado, a vergonha do passado, falando mais claramente. Eles chamam de tabu a posição correta da mulher no passado. Eles chamam de tabu a posição dada por Deus. Ninguém quer. Quando se trata da perversão do caráter, ninguém quer viver o passado. Mas quando se trata da vida espiritual, então querem ficar no passado, numa historinha do santo fulano, da santa ciclana e etc. Lembremos-nos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não estamos aqui para perder tempo. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o cristianismo deve ser a mesma coisa. Porque cristianismo é Jesus Cristo operando em seu povo naquele devido momento. Conhecer a experiência dos apóstolos e da igreja primitiva é muito bom. Mas como modelo, como padrão para o presente. Como modelo, bem entendido, não apenas como história. Agora a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, que Elias viria converter o coração dos filhos, bem entendido, entre parênteses, dos filhos, não dos bastardos, ao coração dos pais, isto é, os nossos corações à fé apostólica. E isso tem que começar pela doutrina dos apóstolos, que é o fundamento. A doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é o fundamento do verdadeiro cristianismo. Ah, sim! Isto quer dizer os mesmos fatos, os mesmos atos dos apóstolos, desde que a história é a narração metódica dos fatos, dos atos ocorridos na vida dos povos, em particular, então, do indivíduo, da igreja em particular. Então, vejamos aqui atos dos apóstolos, fatos ocorridos na igreja primitiva. Isto quer dizer isto, os mesmos fatos, os mesmos atos dos apóstolos na igreja hoje. Isto quer dizer Elias, a mensagem da hora convertendo os nossos corações à fé apostólica, começando pelos rudimentos, pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o abecedário espiritual. Mas como podemos aprender álgebra
ouvirmos álgebra se não sabemos nem o abecedário? Como podemos ver a revelação dos 7 selos no Apocalipse se ainda nem somos batizados da maneira apostólica? Conhecemos a história de São Pedro e temos o dia de São Pedro. Conhecemos a história de São João e temos o dia de São João. Conhecemos a história de Maria e temos o dia nacional de Maria. E assim por diante. Conhecemos a história de Jesus e temos o dia do corpo de Cristo, o nascimento de Jesus, a paixão de Jesus, etc. Mas nenhuma vida. Todos mergulhados no vício, no pecado e na condenação. O que nos vale agora e que nos é necessário é termos a mesma doutrina para termos a mesma vida, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, apóstolos, a fé dos apóstolos, que é o fundamento, não somente como história, mas como padrão e modelo. Eu amo a doce história das coisas do meu Deus, de quem desceu da glória pra me levar aos céus. Eu canto a doce história porque me trouxe paz. Somente a doce história minha alma satisfaz. Eu amo a doce história, meu tema além na glória será falar da história. Eu amo a doce história. Está bem, eu também amo, todos nós devemos amar. Mas tem uma coisa: o que fala desse amor pela doce história é a nossa vida presente. É o que estamos vivendo, é o que estamos crendo, é o que estamos demonstrando. O cristão, o povo, está precisando de desejar, clamar sobre todas as coisas, sobre quaisquer soluções da vida, a vida de Cristo, porque estamos à margem, às portas de seu retorno, às portas do arrebatamento. Já veio o seu precursor. Você está ouvindo a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Não estamos chamando ninguém para uma organização religiosa, mas estamos conclamando o povo para não viver somente da história, mas ter vida vivida, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode te dar saúde agora, te curar, te abençoar, te libertar, te fazer feliz, tirar o espírito de autodestruição, do suicídio e toda a desgraça de sua alma, toda a tristeza do seu coração, toda briga, toda confusão no lar, tudo isto Ele quer tirar, Ele tira. Mas quando Ele tem lugar, não simplesmente como um Cristo histórico, mas como Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você não tem que fazer nada senão dizer amém, crer de coração, dizer amém com sua vida, por dentro, crer no poder de Deus, para este momento. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, meu ouvinte, com essa doce história que é a vida presente, tem se transformado na hora presente, na glória presente, na fé presente. Amém.
the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal ken, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close, all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come. That's right. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot, the pilot over the old ship of Zion, the boat of life, moving down through the building, speaking,
His presence is here. The very Holy Spirit that raised Him from the grave is here. We would ask Thee tonight, God, to be merciful to us and pardon us of our sins and trespasses. Nós te pedimos nesta noite, Deus, que sejas misericordioso para conosco e perdoe-nos de nossos pecados e transgressões. Give to us exceedingly abundantly tonight, for our weary hearts need it in these days. Conceda-nos com extrema abundância nesta noite para os corações exaustos e necessitados nestes dias. Bless everyone in divine presence. Abençoe a cada um na presença divina. And heal every sick person that's come tonight expecting. And we know that Thou wilt not send one hungry person away unsatisfied. E cure a cada pessoa enferma que veio nesta noite esperançosa. E sabemos que não despedirás nenhuma pessoa faminta e insatisfeita. For that's your nature, you're God. Pois esta é a tua natureza. Tu és Deus. Bless the word as we have read it. Abençoe a palavra enquanto a lemos. And give to us the context of this word for this evening's message, for we ask it in the name of that all-sufficient one, the Lord Jesus. Amen. E dê-nos o contexto desta palavra para a mensagem desta noite, pois pedimos isto no nome do Todo-Suficiente, o Senhor Jesus. Amém. Com Jesus, vamos cantar o hino 305, Alma Abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá e intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda,
ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Graças a Deus. O hino 307. Vinde, ó pecadores. Vinde todos pecadores a Jesus o Salvador. Vinde logo sem demora encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planas faz, ao deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas eu perto, dominando a força má, no caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito superno pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno tira a vida que me deu. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus no céu.
eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Amém. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Boa noite com Jesus. Nós vamos ler a palavra onde foi anunciado, que é 2 aos Coríntios. A igreja está bem familiarizada com essa escritura. E nunca é demais. Nunca é demais. Lembrar, guardar, se basear nisto, né? A gente vê as multidões, as pessoas, menos ou mais, e sente assim uma responsabilidade sobre a vida, o destino eterno destas pessoas, destas almas. Por isso, nós pregamos baseados exclusivamente na mensagem que, por sua vez, é baseada exclusivamente nas Escrituras. Então, sendo assim, ficamos seguros. Leiamos primeiro versículo do capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Ó Deus, nós oramos a Ti agradecendo, ó Pai, agradecendo ao Senhor por termos o cuidado do Senhor como um verdadeiro pastor, conforme está escrito em São João capítulo 10, que o Senhor é o pastor e que nós somos as ovelhas, e por isso ouvimos a sua voz, a voz do bom pastor, que é a voz de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos por sermos irmãos, por termos o conhecimento de que não enfrentaremos a grande tribulação. Por mais difícil que seja a vida aqui, o caminho estreito, mas é glorioso saber que Ele conduz a vida eterna e que isso acontece antes da tribulação, porque
o arrebatamento virá. É assim que a Escritura ensina. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoa os nossos pecados e sara as enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Pois bem, nós vamos buscar a mensagem do irmão Brana. Perguntas e respostas. Número 1. Perguntas e respostas número 1. Isso foi em janeiro de 1954. 6 de janeiro de 54. O que você é? É uma pergunta ou uma afirmação que já desperta um interesse pessoal em relação a você. Como eu disse no início, o que você é em outro lugar é o que você reflete aqui. Vejamos novamente. O que você é em outro lugar é o que você reflete aqui. Agora, ele está falando de espírito. O que você é, o que seu corpo celestial ou terrestre está lá. O que o seu corpo celestial é em outro lugar é o que você está refletindo aqui. Ora, isso chama a atenção de todos nós. Veja, o que seu corpo celestial ou terrestre está lá. O que seu corpo celestial é em outro lugar é o que você está refletindo aqui. Então quer dizer que a presença do crente no lar, na vida, no dia a dia, na igreja. Então o que mostra que o que seu corpo celestial é. Está vendo? Em outro lugar é o que você está refletindo aqui. Quer dizer, em todos os lugares, o que você é, reflete aqui. Reflete na sua casa, no seu trabalho, e muito especialmente na igreja. Na terra dos espíritos, o que você é o que você é aqui. Na terra dos espíritos, isso quer dizer, na dimensão dos espíritos. O que você é o que você é aqui. Se você ainda tem uma mente vulgar, e assim por diante, na terra dos espíritos, você tem uma mente vulgar aqui. Aqui na igreja, aqui em casa, aqui em qualquer parte. Porque você tem uma mente
vulgar como a dos espíritos que têm mente vulgar. Então você é aqui aquilo que você é lá. Você é lá o que você é aqui. Se você ainda tem malícia, inveja e contenda, você está na terra dos espíritos com isso. Isso se reflete aqui. É onde se cria a atmosfera. Na igreja e aonde quer que você vá. Você sempre reflete uma atmosfera. Mas se todo o seu ser interior foi purificado e purificado, isso mostra que você tem um corpo lá fora esperando, que foi purificado e está reagindo de volta na carne. Então a carne vai mostrar isso. Reflete através do corpo. Tem que ter interesse para guardar essas coisas. Mas se todo o seu ser interior, aquilo que está por dentro, o homem interior, foi purificado, ele repete assim, e isso mostra que você tem um corpo lá fora, esperando que foi purificado e está reagindo de volta na carne. Então é isso aí que você manifesta. Se é malícia, se é inveja, se é contenda, ou se é paz, gozo, frutos do Espírito, Gálatas 5. Mas se todo o seu ser interior foi purificado, preste bem atenção nisso. Isso mostra que você tem um corpo lá fora, esperando, que foi purificado e está reagindo de volta na carne. Você não vê? Veja, aí está. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Aí então é que cumpre isso que nós acabamos de ler. Quando o corpo que reflete o espírito do homem interior que foi purificado, então você tem um tabernáculo, tem um corpo, um edifício, isso aí força de expressão, tem uma casa, é um outro corpo esperando. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Vê? É bom analisar assim e pontuando, pensando assim, você recebe ânimo. Ela não vai pensar que você deixa de ser humano. Você não é um super-homem, uma super-mulher.
extraterreno. Não, você é humano. Mas dentro de você tem algo que é purificado. Aí é onde mostra através da natureza, das ações, das maneiras em casa, em todas as partes. Isso quer dizer que é uma pessoa educada. Educada por dentro. Hein? Não na mente, na cabeça. Ela é educada por dentro, porque ela tem um homem interior que é purificado e tem a natureza do Cordeiro. Jesus disse isso, ou a Escritura diz isso, e os escritores, Paulo, ele disse: aqueles a quem justificou, olha, nunca cometeu aquilo, já os glorificou. Aqueles a quem ele pré-ordenou, ele predestinou. Aqueles a quem predestinou, justificou. Aqueles a quem justificou, já glorificou. O que é isso? O que é isso? Ora, você é despertado por um fato que materializa aquilo que você crê. Você crê? Então, essa sua fé é materializada no nome de Jesus Cristo. Oh, que coisa! Com licença, já glorificado, é o que Paulo falou. Já glorificado. Então, se somos cheios do Espírito Santo, nossas fibras e seres já foram preservados em Deus. Há um corpo glorificado já esperando. Você tem que admitir que como você zela do seu corpo, preza o seu corpo, veste o seu corpo, cuida do seu corpo como cristã, como cristão, então o que você há de esperar? É exatamente isso. É um corpo glorificado, já esperando, e você tem que ir para ele assim que isso acabar. Você vai para esse corpo. Aqueles a quem ele justificou, ele já glorificou. Então ele não está expondo um pensamento próprio. Ele está falando da Escritura, da palavra de Deus. É isso mesmo? É da palavra de Deus. Pois bem, há uma pergunta na mensagem Perguntas e Respostas, número 2, de 3 de janeiro de 1954. É bom observar isso. Tem a primeira, a segunda e a terceira etapa. Não é? A pergunta número 15. Agora, a pergunta é essa. Agora, o homem na morte vai para o céu ou para o inferno imediatamente, ou eles esperam pelo julgamento?
É uma interrogação. Aí o irmão Brana vai responder no parágrafo 14, de perguntas e respostas número 2. Essa é uma pergunta muito boa. Muito boa. Seria preciso muita consideração. É uma pergunta desta. Porque todo homem está interessado o que ele vai ser depois que essa vida acabar. Será que todos os homens estão interessados? Todas as mulheres estão interessadas no que vai ser depois que essa vida acabar? Será que pensa assim? Ou tem que pensar da forma que o mundo está pensando? O mundo está preocupado com o futuro. Futuro. Só conversa em o futuro. Mas que futuro é esse? Futuro é o rapto, é o arrebatamento. O futuro é os céus. Todo homem está interessado. Bem, agora eu, de minha parte, eu não saberia. Eu creio que a pessoa está interessada em saber o que vai ser depois dessa vida. Às vezes para pensar nisto, mas não tem muito tempo para pensar. Não tem muito tempo para pensar. E assim, então, tem muitas coisas para pensar que não dá tempo para pensar no mais importante, que é isso. Onde vai depois que essa vida acabar? Eu tenho que responder com a Bíblia, diz o profeta. Acho que uma mulher pagou uma conta telefônica de $50 há um tempo atrás de Los Angeles, há cerca de 35 ou 40 minutos, ou talvez mais, de longa distância. Essa experiência aqui é importante, viu? Tentando me fazer dizer que era legal e certo ela deixar seu marido e se casar com outro homem. Eu não faria isso. Não. Eu disse, não, senhor, não, senhor. Não é legal. Não é legal. Ela disse, bem, meu marido é um pecador e este homem, o candidato, né, é um cristão. Ora, de todos os modos, ela está casada com um pecador. Ela está casada. Eu disse, isso não tem nada a ver com isso. Você estará em adultério tão certo quanto qualquer outra coisa. Disse, bem, sou tuberculosa e não há necessidade de viver se não puder ter este homem. Ela estava apaixonada, não diz o irmão Brana aqui, quer ver? Ela estava apaixonada. E eu disse, você está simplesmente apaixonada e não amando. Você não está amando. Você fala, eu te amo, mas você não ama.
Você está apaixonada e não ama, porque você não poderia estar. Isso é tudo, porque esse é o seu marido e você não pode amar aquele. E você jurou viver com ele até que a morte os separe. Qualquer outra coisa a partir disso, você está em adultério. E então ela continuou se segurando. Eu disse: Senhora, não há necessidade. Ela disse: se você apenas me disser que está tudo bem. Ela queria que o profeta falasse que estava tudo bem. Se falasse que estava tudo bem, a gente encontra coisas semelhantes, né? Que é que fala que está tudo bem. Eu disse: eu não faria isso. Eu disse: eu sou... Ela disse: bem, irmão Brana, temos muito confiança em você. Ora, se tem confiança nele, então não discuta, mas não saia da interrogação. Eu disse: então ouça o que estou tentando lhe dizer. Estou lhe dizendo a verdade, pois não posso dizer nada a não ser o que Deus disse. Deus disse que isso é verdade, então é exatamente assim que é. Vem, eu disse, é assim que deve ser, e é assim que tem que ser. É isso que eu já te falei. E agora, nessas questões, é assim que queremos que sejam. A gente quer o interior, não tem segurança, não quer aquilo. Mas o exterior faz o mal que não quer fazer e não faz o bem que quer fazer. Aí não saiu do Romanos 7, não é certo? Agora sempre se pensou. Agora aqui você percebe que sejam agora, sempre se pensou. Agora aqui você percebe, repete aqui, não? Neste pequeno punhado de pessoas, esta noite, provavelmente há todos os tipos de ideias diferentes e achamos que são todas boas, cada uma delas. Sua ideia é boa e é mas agora o que fazemos? Temos que ser alguém. Assim como gansos, patos, qualquer coisa, tudo, abelhas, tudo tem um líder. Se a abelha rainha morrer, você sabe o que acontece. O pato líder morre, eles têm que pegar outro para eles. Isso, eles só precisam ter um líder. Isso faz lembrar a mensagem, um guia. Então, para andar nesses lugares desconhecidos, tem que ter um guia. E o guia não deixa você se perder. E o homem que tem que ter um líder, e o líder é o Espírito Santo. A gente fala isso de uma maneira tão segura. Estamos falando a almas, estamos falando a pessoas que têm sentimento e que pensam
descansar na eternidade. Que coisa, não é? Então, o melhor cuidado, a melhor liderança que pode ter é esta, é do Espírito Santo, que usa alguém para te orientar. Usa o seu profeta, usa o seu pastor, não é certo? E o Espírito Santo se estabelece na igreja primeiro. Olha, apóstolos, depois disso profetas e assim por diante. Pastor, evangelista, mestre. Alguém disse, não muito tempo atrás, ora, irmão Branham, não precisamos de ninguém para nos ensinar. Oh, quando o Espírito Santo vem, não precisamos de ninguém para ensinar. Disse, o irmão Branham responde, a Bíblia diz que a gente não precisa ser ensinado. Aliás, é a pessoa que está dizendo ainda. Eu disse, aí irmão Branham, eu disse, então por que o mesmo Espírito Santo colocou mestres da igreja, veja, e colocou a igreja em ordem? Eles precisamos de professores, precisamos de ser ensinados. O que ensina calha dentro de você quando é ensinado pelo Espírito Santo, que é falar da verdade. Então, isso entra em você, diz amém, já está lá dentro. Mas você não deve ter ninguém. Mas não precisa ensiná-lo a dizer, não cometerás adultério, não jurarás e tomarás, você já sabe disso. Sua própria consciência do Espírito Santo lhe diz que é errado fazer isso. É errado. Então, é isso que João disse, que a unção do Espírito Santo não precisa de ninguém te ensinar. É porque, como por exemplo, precisa alguém dizer que uma mulher cristã, uma eleita, não pode cortar seu cabelo? Não corta o seu cabelo, não pode, não corta. Ninguém precisa ensiná-la a vestir essas vestimentas assim em cima do muro. Então, elas sabem que está. O que aquilo provoca. Elas sabem. Mas é preciso um ensinamento que sacode, desperta. Mas agora, no que diz respeito ao ensino bíblico, é necessário um ungido do Espírito Santo para ensinar a Bíblia. Certo? E Deus colocou a igreja em ordem por apóstolos, profetas e dons de cura e milagres, e assim por diante. Ele colocou a igreja em ordem e colocou os mestres e assim por diante para guiar e dirigir sua igreja. E esta manhã nós, como dissemos, Jesus
sobre a terra com seu corpo. Jesus sobre a terra com seu corpo. E é assim que seu corpo se move. É como uma sombra refletindo na terra. Vá se mover com isso. O seu corpo é uma sombra, reflete o que está lá. E por isso você está aqui com aquilo que está lá, no interior do Espírito Santo. Agora, muitas pessoas, a gente tem que ler devagar, meditando. O povo adventista crê que quando um homem morre, ele vai direto para a sepultura e fica ali. Alma, corpo e tudo mais, até a ressurreição. Isso, eles chamam isso de sono da alma. Que a alma está num sono. Bem, está aqui, está tudo bem. Está tudo bem, contando que eles creiam em Jesus Cristo e sejam nascidos de novo. Isso não lhes fará mal. Mas agora, de acordo com as Escrituras, que quando a pessoa morre, se ela é cristã, se ela nasceu de novo, cheia do Espírito Santo, ela nunca terá que se submeter aos julgamentos de Deus. Bem, ele vai direto para a presença de Deus. E ele nunca terá que estar em julgamento, porque ele já veio. Então, isso aqui é muito importante. Se a pessoa morre, e se ela é cristã, se ela nasceu de novo, cheia do Espírito Santo, ela nunca terá que se submeter aos julgamentos de Deus. A noiva não será julgada, ela vai julgar. Ele vai direto para a presença de Deus. E ele nunca terá que estar em julgamento, porque ele já vem. Aí, irmãos, é onde a gente tem que colocar a data da mensagem, a hora da mensagem. E ele teve a experiência, além da cortina do tempo, no 5º selo, viu? No 5º selo, bem depois disso aqui. Ele vai para a 6ª dimensão, foi o que ele disse. Foi o que ele viu, aliás, além da cortina do tempo. E ele nunca terá que estar em julgamento. Não. Isso aí é sustentado pela Bíblia. Não entrará em condenação. Não entrará em condenação? Então, o que quer dizer? Não enfrentará julgamento. Porque não tem condenação. Essa representação de Jesus Cristo não pode ser uma utopia, assim, uma imaginação. Não. Esse vermelho, olhado através do vermelho, é que nos dá essa condição. Mas você tem a certeza absoluta que está debaixo do vermelho. E por isso Deus te olha através do vermelho e te vê branco. Você não tem nada para responder no julgamento.
Você não vai ser julgada, não vai ser julgado. Porque você foi alvejado aqui. Não tenho que defender o que Cristo fez por mim. Não, eu não tenho que defender isso. Agora, eu era um pecador, mas o julgamento de Cristo, aqui está tudo em poucas palavras. Em poucas palavras. Deus disse, no dia em que você comer dele, naquele dia você morrerá. Isso estabeleceu tudo. Foi a Bíblia de Eva, como eu tenho pregado, aquela palavrinha só, um versículo, a Bíblia de Eva. Não comerás. Pronto. Aí é onde você pauta a sua vida nisso. Não, sim. Não, sim. Sim, não. Não, sim. Não, sim. Então você cuida de você mesma, de você mesmo, como quem está cuidando de um corpo salvo, redimido. Você não tem nada a perder para questionar, para contender. Então isso é que faz da vida uma segurança. Uma segurança. Não, eu cuido de mim, não é com egoísmo, mas é com zelo da casa de Deus. Essa é uma casa de Deus, é um corpo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você tem isso aí, o seu corpo diz que você está lá, e lá está aqui, quer dizer, está em você. É o homem interior purificado. Está aqui, está em você na sua casa, aonde quer que você vai. Está um corpo purificado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus faça resplandecer a sua luz sobre todos que estão nos ouvindo, sobre toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Cuida do corpo, das pisaduras de Jesus, que nós fomos sarados, em nome de Jesus Cristo. Amém. No espaço cai a chuva lentamente, no céu arco-íris multicor. Em oração subi ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama. Inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus
a chuva. Muito obrigado, meu eterno Deus, o Criador.